Olá pessoal, tudo bem? Os próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador serão cheios de momentos bombásticos. Isso porque Tonico Rocha comerá o pão que o diabo amassou, já que o livro, compilando todos os seus crimes, reaparecerá. Assim, em uma atitude desesperada para fugir, o malandro irá atirar no imperador, deixando o homem entre a vida e a morte, e posteriormente fará Dominique de refém. Neste meio tempo, Dolores e Nélio finalmente encontrarão o paradeiro de Mercedes, mas terão uma grande surpresa ao rever a criança. Quem também estará perto do fim de seu calvário será Samuel e Pilar. Isso pois o rapaz encontrará provas do verdadeiro assassino de seu pai e cometerá até mesmo uma grande loucura para encontrá-lo. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Nos Tempos do Imperador, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, você gostaria que o imperador colocasse Tonico Rocha atrás das grades? Qual punição o malandro merece por todos os teus terríveis crimes? Além disso, acham que Samuel conseguirá provar a sua inocência e terá um final feliz ao lado de Pilar? Sim ou não? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos, Samuel acabará mordendo sua própria língua ao desertar do exército brasileiro. O rapaz não irá querer voltar para a cadeia, e assim ele até mesmo irá impor novas condições para fugir com Pilar, a primeira médica brasileira. O engenheiro, que já teve inúmeras oportunidades de escapar, mas que quis ficar atrás das grades para provar sua inocência. No entanto, ele mudará completamente de ideia ao perceber que nem mesmo seu heroísmo na Guerra do Paraguai será o suficiente para provar a sua inocência e o livrar da prisão perpétua. Desta forma, Samuel irá capturar um dos homens que sequestrou Dom Pedro II e irá fazê-lo confessar que cometeu o crime e que também foi tudo premeditado pelo deputado mau caráter Tonico Rocha. Ele até mesmo receberá um parabéns e uma medalha de bravura. No entanto, ele ficará revoltado ao descobrir que não terá sua pena aliviada, mesmo diante de seus grandes gestos de bravura e também diante de sua consistência no exército. O rapaz, completamente perplexo assim, tramará um plano e deixará uma carta para o general Caxias antes de fugir no meio da noite, explicando que precisava de uma chance para provar que não eliminou o coronel Ambrósio. O Marquês fará vista grossa e não enviará soldados atrás de Samuel. Foragido da polícia, o marido de Pilar passará por um sufoco tremendo, já que, de cara em uma das cenas que serão exibidas, ele será reconhecido por alguns transeuntes que ficarão interessados na poupuda recompensa fixada por Borges. Com sua cabeça a prêmio, tanto Pilar quanto Samuel precisarão redobrar todos os seus cuidados para encontrar uma pista que os leve ao paradeiro do verdadeiro assassino. No entanto, isso não demorará para acontecer, pois os pombinhos irão descobrir que um homem com feições parecidas com o do pistoleiro é tido como uma espécie de beato pelo povo de um vilarejo no interior da Bahia. Salustiano não acreditará nos próprios olhos ao ver Samuel bem em sua frente e fingirá não reconhecê-lo após o rapaz e Pilar partirem ao interior da Bahia.
Salustiano, contudo, ao perceber a grande desgraça que se tornou a vida do engenheiro, voltará atrás em sua decisão e contará a verdade para as autoridades para apagar de vez pelos seus pecados, alcançando assim a sua tão sonhada santidade. Neste meio tempo, quem estará prestes a pagar por todos os seus pecados será Tonico Rocha. O homem até mesmo se verá assolado por um turbulento pesadelo sobre seu passado. Depois de cometer incontáveis crimes e maldades e praticar inúmeras ações desonestas, o maldoso terá um pesadelo daqueles. Enquanto dorme, o vilão verá em sua mente todos os crimes que cometeu. Mas o malandro, mesmo assim com medo de ir parar da cadeia, continuará ameaçando a todos. Mesmo estando muito próximo de sua derrocada, Tonico não dará o braço a torcer. Isso porque maldades do político começarão a vir à tona aos poucos. Testemunhas dos crimes reaparecerão e provas serão encontradas. Entre as acusações contra o mau caráter estão a tentativa de assassinato de Nélio, o sequestro de Mercedes, internação de Dolores em um hospício, mortes de Horácio, Aioli e Nino, armações e emboscadas contra Dom Pedro II na Guerra do Paraguai e também a traição à pátria por conta de sua firme aliança com Solano Lopes. O deputado, assim, acabará sendo acusado também de corrupção na Câmara, mas terá até mesmo a cara de pau de pedir para José de Alencar suspender as investigações contra ele. No entanto, o escritor vai ficar chocado com as denúncias feitas por Dolores e decidirá abrir um segundo processo contra o vilão, que já será investigado pelo senador Ednei Nascimento. Mesmo se vendo sem saída, Tonico se recusará a renunciar ao seu cargo para não perder o foro privilegiado. Porém, neste meio tempo, uma prova contra o malandro ressurgirá e assim o cerco se fechará completamente. Isso pois Celestina vai deixar tanto Teresa e Cristina quanto o imperador de queixo caído ao confessar um grande segredo. A baronesa contará que escondeu as provas que poderiam levar Tonico à prisão, a fim de não manchar a memória de Nilo. A baronesa revelará que escondeu provas que poderiam levar Tonico à prisão, a fim de não manchar a memória de Nino. A mulher terá escondido o manuscrito do livro em que seu marido acusava o deputado de ser traidor da pátria. O jornalista reuniu diversos documentos durante a Guerra do Paraguai para provar que o maldoso estava por trás do sequestro também de Dom Pedro II, e este foi o principal ato de aliança de Tonico com Solano Lopes. No entanto, a mulher entregará o livro a Dom Pedro II, que diante dos documentos comemorará. O imperador brasileiro ficará muito animado com a possibilidade de finalmente colocar o maldoso atrás das grades de forma definitiva. Dom Pedro II então não perderá tempo e entregará o livro de Nino para autoridades competentes. Mas Tonico não dará o braço a torcer tão facilmente. Isso porque, com todas as provas contra o vilão devidamente reunidas, o pai de Isabel o procurará e avisará que ele será preso como traidor da pátria. Confrontado, Tonico ainda terá a cara de pau de negar todas as acusações, até Dom Pedro enfim perder a paciência e esfregar o livro de Nino na cara do rival. O político corrupto ficará completamente vermelho de raiva e, sem pensar duas vezes, puxará um revólver de seu casaco e ameaçará o imperador brasileiro. Ele não terá coragem, no entanto, de eliminar o nobre. Mas, ao invés de atirar no monarca, o maldoso aproveitará o fuzuê para dar no pé. Ele entrará em pânico ao ver Borges. O plano B, então, de Tonico atenderá pelo nome de Dominique. Tonico gritará pernas para quem te quero e, ao se deparar com o filho de Luísa, pegará o garoto como seu refém, usando-o como escudo humano para se livrar do cerco de Borges, que terá trocado de lado.
O filho de Luís, assim, viverá momentos de tensão sob a mira da arma de Tonico, mas não deixará passar a oportunidade de se livrar do crápula. Durante a perseguição, o maldoso acabará levando um tiro em sua mão e se verá obrigado a soltar o rapaz, recuando para a casa que mantém no meio do nada. Tonico bufará de ódio ao chegar no esconderijo e dar por falta de Mercedes. Isto porque, neste meio tempo, o crápula ainda pulará de ódio. Isso pois o calvário de Nélio e Dolores em busca de sua filha Mercedes estará prestes de chegar ao fim. O casal finalmente conseguirá descobrir o local onde Tonico mantém a sua herdeira escondida. A filha de Eudoro irá propor a Nélio que eles entrem clandestinamente outra vez na casa de Tonico em busca de algum documento que lhes indique onde Mercedes está. O irmão de Bernardinho gostará da sugestão e logo os dois partirão para a ação. Uma vez na residência de Tonico, Nélio não demorará para encontrar uma foto de Mercedes. Assim, depois de terem conseguido a pista da criança com a ajuda de Rosa, os pombinhos encontrarão a criança. Dolores reconhecerá o local da imagem onde foi registrada e o advogado irá correndo resgatar a filha das mãos do vilão. Assim, depois de Tonico fugir de Dom Pedro II e ir para sua casa no meio do nada, ele acabará vendo que Dolores terá desaparecido, ficando assim completamente irado. Enquanto isso, Cândida será alertada novamente pelos seus orixás sobre o futuro de personagens importantes. Isso pois durante uma discussão com Borges, a rainha da pequena África entrará em transe e terá uma visão na qual o delegado pagará por todas as suas maldades, caindo juntamente com Tonico Rocha. Anteriormente, uma das visões da mãe Cândida ajudou Zayla a impedir que o mau caráter delegado eliminasse Gebo. No entanto, ela não conseguiu evitar que o rapaz fosse preso injustamente por organizar um protesto contra a escravidão dentro da Câmara dos Deputados. Mas Zayla não ficou de braços cruzados, e assim ela assumiu a liderança de Os Guerreiros ao lado de Jamil, e não mediu esforços para tirar o marido de Justina da cadeia. Mas Borges, a esta altura, não poderá fazer muito contra sua nova investida, e assim o policial corrupto estará na mira de Gastão, que será o responsável por investigar até que ponto ele está envolvido nos esquemas criminosos de Tonico Rocha. Com os nervos à flor da pele, o agente da lei então perderá a paciência de vez ao ser interrogado por Cândida. Isso porque Zayla, após conseguir tirar Gebo da cadeia, acabará ficando desaparecida. Cândida, sem saber de nada, então desconfiará de Borges, e preocupada com o sumiço repentino de sua herdeira, ela colocará o crápula contra a parede para descobrir se há o dedo dele no desaparecimento. Em meio ao bate-boca, a rainha da pequena África vai segurar o braço de Borges e imediatamente entrará em transe. Ela ficará profundamente assustada com uma visão sobre o futuro do vilão que o deixará até mesmo falando sozinho. A rainha da pequena África correrá até a sua residência para alertar seu marido Dom Olu sobre o que terá visto. Ao contar para o marido tudo o que se passou tanto com Borges quanto com Tonico, o homem ficará absurdamente assustado também. No entanto, ele dirá para sua esposa que está na hora dos maldosos pagarem por todos os seus crimes, ou que seja nas mãos das pessoas, ou o destino aguardará ele mesmo para fazer isto. Enquanto isso, neste meio tempo, as lágrimas de Isabel acabarão rolando nos últimos capítulos. A princesa cairá no choro diante de uma decisão um tanto quanto precipitada de Dom Pedro II em enviar Gastão de volta para a Guerra do Paraguai.
o conde substituirá Caxias como comandante das tropas brasileiras. O marquês voltará à corte para pedir o próprio afastamento diante das recusas de Solano Lopes em assinar a rendição. Ele então alegará que está exausto e que no que depender dele e do presidente do Paraguai, o conflito ainda se estenderá por meses. Dom Pedro II então quebrará a cabeça para encontrar um sucessor para Caxias nos próximos episódios. Mas nenhum dos homens de confiança aceitará assumir este papel tão importante, e assim apenas sobrará Gastão, o marido da princesa Isabel. Ele, que nunca escondeu o desejo de liderar as forças armadas, acabará sendo escolhido. Dom Pedro, por sua vez, se sentirá entre a cruz e a espada, já que terá acabado de fazer as pazes com Isabel, após a jovem descobrir o seu caso com a condessa de Barral. A jovem só perdoou tanto seu pai quanto Luísa após uma conversa com Dominique, que foi fundamental para fazer a nobre perdoar ambos. A irmã de Leopoldina, aliás, voltará a dar um chilique ao descobrir que seu pai terá indicado Gastão, o seu marido, como general do exército brasileiro. Com medo de virar viúva antes de ser mãe, ela afirmará mais uma vez que o marido não poderá se afastar da corte até o casal dar um herdeiro ao império. Gastão, que sempre se sentiu rejeitado pela família imperial, não aceitará perder a chance de provar o seu valor para Dom Pedro II. E assim, a novela irá misturar ficção e realidade para mostrar que o desempenho do aristocrata francês à frente das tropas não foi nada satisfatório. É válido lembrar que Isabel de Bragança e Orleans, mais conhecida como Princesa Isabel ou Princesa Imperial do Brasil, é a personagem histórica feminina mais citada em todo o nosso país. Era filha do imperador Dom Pedro II da Casa de Bragança e da imperatriz consorte do Brasil, Teresa Cristina de Bourbon Duas Sicílias. Sua grande notoriedade provém do fato de ter sido ela quem assinou a Lei Áurea, isto é, a lei que aboliu a escravidão no Brasil. Em virtude desse gesto histórico, a princesa recebeu o título de A Redentora. Mas, apesar de sua grande notoriedade no cenário político, Isabel sofreu grandemente em sua vida por não conseguir dar filhos ao Brasil. Na vida real, a jovem só engravidou 10 anos depois de seu casamento com Gastão. Ela teve 4 filhos: Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, Luís de Orleans e Bragança, Antônio Gastão de Orleans e Bragança e Luísa Vitória. Segundo pesquisas históricas, a princesa Isabel, que não conseguia engravidar, partiu para Caxambu em busca de cura de sua infertilidade. A temporada que a princesa Isabel passou nas águas termais surtiu efeito em outubro de 1875. Nascia então Pedro de Alcântara, Orleans e Bragança, príncipe do Grão-Pará. Em agradecimento, a princesa Isabel e seu marido, o conde, financiaram a construção da igreja de Santa Isabel da Hungria. No entanto, apesar de sua imensa felicidade por ter tido 4 filhos, Isabel posteriormente sofrerá um grande baque, já que Leopoldina, sua irmã, também gerará 4 herdeiros. No entanto, a jovem falecerá de forma prematura. Leopoldina morrerá aos 23 anos de idade, o que deixará não só apenas Isabel, como toda a família imperial em grande sofrimento. Mas e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Nos Tempos do Imperador? Acham que Tonico Rocha conseguirá ser encontrado? Além disso, acham que o malandro tentará pegar Mercedes de volta para si? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.